Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa quarta videoaula e última videoaula do primeiro bimestre. E aí a gente vai falar sobre fontes de energia. As fontes de energia são muito importantes na realização das nossas atividades cotidianas e também no desenvolvimento de diversas atividades econômicas. Extração de recursos minerais, fabricação de diversos produtos industriais, no transporte, no comércio e etc. No decorrer da história, os seres humanos têm procurado variadas formas para obter energia e facilitar a realização das atividades cotidianas. A tração animal para puxar o arado, a madeira para gerar calor, a água para gerar energia elétrica, desde lá do início da humanidade, e isso veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando nós falamos em fontes de energia, a gente divide em duas classificações, as chamadas fontes de energias renováveis e as fontes de energias não renováveis. Vamos começar falando das fontes de energia não renováveis. A partir da segunda metade do século XVIII, com o surgimento da indústria, outras fontes de energia passaram a ser utilizadas, principalmente as não renováveis, como os combustíveis fósseis. Então a gente tem fontes não renováveis, principalmente os combustíveis fósseis. A gente vai ver isso com calma a partir de agora. Esse desenho aqui vai mostrar as fontes renováveis, como eólica, solar, biomassa, hidrelétrica, geotérmica e das ondas. E aqui, cadê? Energia das ondas, essa daqui é da hidrelétrica, né? Exatamente. As não renováveis, nuclear, gás natural, petróleo e carvão mineral são os principais não renováveis. Então, as energias não renováveis são aquela que, devido ao tempo de renovação dessa fonte energética ser muito longo, ou seja, ao longo de milhões e bilhões de anos, a capacidade de uso do ser humano é maior do que o grau de sua reposição. Ou seja, o ser humano utiliza tanto essa fonte de energia, que por isso que nós chamamos elas de não renováveis, porque a capacidade dela se renovar é ao longo de milhões e bilhões de anos, ou elas não se renovam. Então, com isso, são fontes não renováveis. Um dia, essas fontes de energias vão acabar, dependendo do grau de exploração do ser humano sobre essa fonte de energia, o tamanho das reservas que tem e a quantidade que a gente vai usando pelos próximos anos aí. Entre as fontes de energias não renováveis, o principal delas são chamados combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis entra o petróleo, que a gente usa para fazer gasolina, óleo diesel e produtos como plástico, borracha, etc. Entra o gás natural, utilizado em veículos, utilizado para a produção de energia elétrica, e o carvão mineral, também pode ser utilizado para a produção de energia elétrica, utilizado na produção de aço, né? Utilizado na queima em diferentes processos para gerar energia. Então, o gás natural, o petróleo e o carvão mineral são combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são combustíveis que surgiram ao longo de milhões e bilhões de anos sobre a superfície do nosso planeta, a partir de reações químicas naturais, ou seja, o ser humano não tem como criar petróleo, nem carvão mineral, nem gás natural, é algo natural ao longo de milhões de anos, que transformou matéria orgânica em matéria inorgânica, sendo capaz a gente queimar ele, ou seja, a gente pode queimar o carvão mineral, os produtos a partir do petróleo como a gasolina e podemos queimar um gás natural. Então, a partir de milhões e bilhões de anos de ação de bactérias, transformou matéria orgânica, seja grandes florestas que existiam lá no tempo dos dinossauros, seja animais aquáticos que existiam em oceanos e mares há milhões de anos atrás, transformou essa matéria orgânica em matéria inorgânica, que pode ser carvão mineral, petróleo ou gás natural, que nós utilizamos a queima, por isso são chamados combustíveis fósseis. São encontrados no subsolo, formados a partir de um lento processo de decomposição de matéria orgânica e restos de animais e vegetais, como eu acabei de citar. Esse processo dura milhões de anos e, segundo a Agência Internacional de Energia, aproximadamente 75% da energia consumida em 2017 vinha de combustíveis fósseis. Mesmo com o crescimento de outras fontes, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural ainda são e serão as principais fontes de energia no mundo em 2030. O carvão mineral é empregado principalmente na geração de energia elétrica como fonte de calor para produzir aço, e 80% das reservas de carvão mineral encontram-se na China, nos Estados Unidos, no Canadá, Rússia, Polônia e Índia e Inglaterra, que eu acabei esquecendo aí. Já o gás natural, ele é empregado na geração de energia elétrica como combustível para os automóveis também, nos alto-fornos siderúrgicas e nos fogões das moradias das pessoas, hotéis, hospitais, comércio, etc. As maiores reservas de gás natural estão nos Estados Unidos e na Rússia, que são os maiores produtores mundiais.
Já o petróleo é, desde o século XIX, a principal fonte de energia que nós mais utilizamos no mundo. Por quê? Porque o petróleo é a fonte de energia da onde mais se pode extrair diferentes produtos para ser usado na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Então ele fabrica gasolina para os carros, óleo diesel para os caminhões, ele faz borracha sintética, ele faz tintas que nós pintamos as paredes das nossas residências, fertilizantes para poder adubar as plantas e os germes agrícolas que nós utilizamos para nos alimentar, plásticos, os plásticos, o plástico do carro, né, o plástico dos móveis, etc. Tudo isso vem do petróleo. Devido à sua importância ser muito grande, algumas guerras aconteceram pelo controle de importantes jazidas de petróleo, principalmente no Oriente Médio, região onde estão os grandes produtores mundiais de petróleo. Sem ser combustível fóssil, outra fonte de energia que a gente chama de não renovável é a chamada energia nuclear. Então, o que é energia nuclear? É obtida a partir de metais radioativos que emitem radiação, o principal deles é o uso do urânio, encontrados em certos tipos de rocha. O núcleo de cada átomo desses metais armazena uma grande quantidade de calor e quando eu rompo o núcleo desse átomo, libera uma grande quantidade de energia, sendo o urânio mais utilizado, como eu citei, principalmente nas centrais nucleares para a produção de energia elétrica. A energia nuclear também é usada na saúde, na agricultura, para fins militares, entre outros. As maiores reservas de urânio estão na Austrália, no Cazaquistão e na Rússia. Agora vamos falar sobre as fontes de energias renováveis. Então, a utilização dos combustíveis fósseis como fonte de energia tem sido centro de discussões sobre degradação ambiental no planeta ao longo das últimas décadas. Por quê? Os combustíveis fósseis, quando nós fazemos a queima dele, tanto o gás natural quanto os derivados do petróleo, quanto o carvão mineral, ele gera poluição atmosférica muito forte. Então, aquecimento global, chuva ácida, aumento da temperatura do planeta, desmatamento, muita coisa está ligada a essa produção de energia renovável, energia não renovável. Então, a sociedade vem buscando outros modelos de consumo de energia que não sejam os combustíveis fósseis, energias não renováveis, para que a gente possa ter uma sustentabilidade do planeta. Questões ambientais, os impactos das fontes de energia, a gente vai ver mais adiante no 6º ano ainda, tá bom? Então agora a gente vai entender aqui por que se tem atualmente uma busca maior pelas fontes renováveis de energia. Porque no processo de queima desses combustíveis fósseis, são lançados na atmosfera grandes quantidades de gases poluentes, que causam aquecimento global e devido a essa preocupação, ONGs, sociedades, governos têm buscado intensificar ações e programas preventivos e investimentos de fontes de energias renováveis, que combinem o desenvolvimento econômico com os princípios da sustentabilidade. As fontes de energias renováveis causam menores impactos ambientais quando comparadas a combustíveis fósseis. As fontes de energia renováveis não significa que elas não causem impactos ambientais, mas sim que os seus impactos ambientais são menores comparados aos impactos ambientais dos combustíveis fósseis das fontes não renováveis. Então a gente tem, por exemplo, a energia eólica. A energia eólica é obtida pela movimentação de turbinas a partir da força do vento. Uma energia renovável, que o vento está aí, sempre vento e sempre tem vento, e que não causa impacto ambiental. No Brasil, as áreas do estado do Nordeste são as mais favoráveis para a geração de energia eólica, principalmente próximo ao litoral, que vem o vento constante ali do oceano. Temos também energia solar, que pode ser usada diretamente como energia térmica, ou seja, calor para aquecimento de água, ou que pode ser convertida por dispositivos em eletricidade. São aquelas placas solares que você vê em cima das residências, que capta a luz do sol e transforma aquela energia elétrica para abastecer a residência. Aquilo é energia solar que você vê no telhado das casas. É considerado por muitos especialistas como a principal fonte de energia do futuro, pois ela é inesgotável, porque o sol está aí, ele queima o tempo todo, está sempre fornecendo energia, então não tem como se esgotar. E os impactos ambientais são reduzidos, comparado a outras fontes. Temos também a energia hidráulica, que consiste no uso da força da água para a geração de energia. No nosso país, a maior parte da produção de energia elétrica acontece nas usinas hidrelétricas. Apesar da produção de energia nas hidrelétricas ser considerada renovável, né, e não poluente, não gera poluição da água, do ar e do solo, etc., ainda assim a construção de usinas hidrelétricas causa impactos ambientais e sociais, pois ocasiona inundação de grandes áreas, remoção da população local e destruição de fauna e flora, pois uma grande quantidade de espécies vegetais são cobertas pelo lago que a água forma
para poder ali na barragem da hidrelétrica. Além da liberação de gases para a atmosfera da decomposição desses animais e vegetais que foram soterrados ali pela água. Outros exemplos de fontes de energia renovável são a energia geotérmica, que no Brasil não tem, que é você aproveitar o calor existente no interior da Terra, construindo usinas nessas regiões. São regiões que tem vulcão ativo e tal, que dá para você construir energia geotérmica. A biomassa proveniente de vegetais, como lenha, carvão, vegetal e animais, dejetos e gorduras. Então você tem ali a biomassa. Os biocombustíveis provenientes de produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar, que a gente usa para produzir etanol como combustível de automóvel, por exemplo. Então aqui a gente tem um consumo final de energia por fonte, no caso aqui do Brasil. Então, por exemplo, eletricidade 17% aí que a gente usa, mas aqui não está falando de onde vem a eletricidade, ou seja, gráfico de bosta esse. Etanol, óleo diesel com 18%, óleo combustível, seja lá o que for, com 1%. Aqui no topo do eu acho que é gasolina, GLP, que é gás de cozinha, querosene e lixívia, que eu não faço ideia de que seja essa merda. Outras fontes com 15%, gás natural com 7%, lenha com 6% e bagaço da cana com 11%. E encerramos então nossa quarta e última aula do primeiro bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe seu comentário e até o nosso segundo bimestre.